Amém, igreja? Paz do Senhor, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão em casa, paz do Senhor. O tema da palavra de hoje é o Vale da Decisão. Foi algo que Deus ministrou ao meu coração. Quero saudar os irmãos. Que igreja que é mesmo? A Igreja Salvar, a Laís, né? E o pastor Fabinho estão nos visitando. Vocês são bem-vindos aqui. Vocês fazem parte do mesmo corpo, uma mesma família. Amém? Todos vocês que estão nos visitando, todos vocês que estão assistindo, vocês são bem-vindos a essa casa. Amém? O tema, como eu disse, é o Vale da Decisão. E quando o pastor estava aqui e falou daquilo que ele orou e daquilo que ele sentiu a respeito desse tempo que a gente tem vivido, que há um espírito de intimidação querendo nos deixar no raso, querendo nos deixar permanecer no vale, ao invés de nos levar aos montes. É como se nos fizesse esquecer que há um monte, que há um outro lugar acessível, ou tentar nos impedir de chegar neste lugar. É como ele disse, os dois tipos de virgens, eles estavam esperando o rei. Elas queriam reinar com ele. Mas essas distraídas não conseguiram. Nós não podemos nos encontrar distraídos. Nós não podemos nos encontrar no vale, onde muitas coisas, os problemas, as situações do dia, da vida, nos distraem. Ainda que a gente ame a Deus e deseja a Ele, a vinda dEle, reinar com Ele. E quando a gente fala de vale, irmãos, geograficamente, vale é uma área baixa, de baixa altitude, cercada de grandes outras áreas altas, que são os montes ou as montanhas. Então a gente entende que o vale não é um lugar para a gente ficar, assim como o deserto. Vale é um lugar de passagem. Vale é um lugar onde nós podemos habitar. Se nós olharmos, vale pode querer dizer essa terra. A Bíblia fala de vale como os problemas do dia a dia, os problemas da vida, situações difíceis que se tem que passar. A Bíblia chama de vale, não é isso? Montanhas são os lugares mais altos, lugares que nos aproximam de Deus, lugares onde nós vamos para ficar a sós e nos conectar com Deus, lugar de contemplação, lugar de oração, lugar de clamor, de adoração. Lugar de revelação, lugar de proteção. O vale é o lugar de ação. Nós temos a revelação do alto, para que quando nós descermos e nós passarmos pelo vale, nós possamos agir de acordo com a revelação que nós tivemos lá. Amém? Para que nós possamos vencer e passar. Em Joel 3,14, não precisam de abrir, vou ler aqui. Fala desse vale. E eu quero discorrer aqui um pouquinho a respeito de alguns vales e algumas montanhas que a Bíblia diz. E fala desse vale, o vale da decisão. O que é decisão? Nós tomarmos uma decisão é nós resolvermos a respeito de algo. É escolher uma coisa e abrir mão de outra. Certo? É resolver por algo. É optar. E Joel 3,14 diz: multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor, no vale da decisão. Existe um lugar, esse vale da decisão, onde Deus vai julgar as nações.
Ele está falando ali historicamente da região de Israel, mas ele está falando de um tempo futuro, onde Deus julgará todas as nações da terra, onde Deus julgará toda a humanidade. Ali ele baterá o martelo, ele vai dizer quem é quem. Ele vai resolver o futuro e tudo a respeito de todas as coisas e todas as nações. E eu quero te perguntar, diante disso, qual é a decisão que você tem tomado? Aonde você quer estar hoje e futuramente? Você que está em casa, qual é a sua decisão? A melhor decisão que nós fazemos antes de chegar esse tempo é nos decidir por Jesus. O caminho, a verdade e a vida eterna. Não há outro caminho que nos leve à vida eterna, a não ser Jesus. Queridos, não há escolha melhor do que escolhermos por Jesus, entregarmos a nossa vida a Jesus. Termos o nosso nome escrito no livro da vida. Sabe, Jesus, ele tomou uma decisão. Ele estava com o Pai. E ele decidiu vir à terra. Ele decidiu descer do monte, descer do céu, descer de um lugar de perfeição e habitar entre os homens. Ele decidiu, por amor de nós, se entregar naquela cruz. A cruz estava no monte. Ele foi crucificado no monte, o Monte Gólgota. Ele voltou para o monte, ele voltou para o céu, ele voltou para o Pai. Queridos, a nossa origem é o céu. Nós precisamos viver uma vida aqui, passando por vales, por situações, mas entendendo que a nossa origem é o céu. Se o vale, ele é uma depressão, é um lugar fundo, mas ele é cercado de montanhas, de lugares altos. O Senhor o tempo todo nos cerca. O Senhor o tempo todo nos guarda, nos chama. O Senhor o tempo todo está acessível. Para todos os lugares que você está no vale, se você olhar, você vai ver um monte. Você precisa perceber. Você precisa decidir subir o monte. Você precisa decidir estar neste lugar. Querido, nós somos espírito. Nós habitamos nesse corpo. Nós temos uma alma. Mas nós somos espírito. Eu falo com um monte de espírito, vocês falam? Vocês falam? Eu falo. Estou falando com um monte aqui, ó. Estou não, Daniel? Nós somos espírito. E nós precisamos da revelação espiritual de Deus, de quem Deus é. Para Ele trazer a revelação de quem nós somos. Sabe por quê? Como eu disse, tem o livro da salvação. O livro da vida, onde o nosso nome é encontrado ali, quando nós recebemos Jesus como nosso Pai, nosso Senhor e Salvador. Mas existe um outro livro, em Salmo 136, 16. Existe um outro livro, que foi escrito a respeito de mim e de você, detalhadamente. Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Nós estávamos nele. E todos os nossos dias estavam escritos nesse livro. Antes de nós existirmos ou de vivermos cada um deles. É o que a Bíblia nos diz. Esse livro fala da nossa história. De quem Deus nos projetou para sermos. Para vivermos. Mas às vezes as distrações do dia a dia, aquilo que nós passamos. Às vezes por não conhecer a Jesus. Irmão, se nós não pararmos para entregar a vida para Jesus,
Eu sei que aqui muitos já se decidiram, fizeram essa oração e vivem essa verdade. Mas aqueles que não têm essa verdade ainda não vivem, não conhecem essa verdade. Não tem como viver esse propósito. Só Ele sabe quem na essência nós somos chamados para ser. Só Ele sabe. E nós precisamos dEle para nos conduzir, para nos levar rumo ao propósito que Ele tem para nós. Então nós precisamos decidir subir o monte. Porque é no monte, é na presença de Deus, que nós temos, que Ele revela mais do nosso propósito. É onde Ele nos prepara. É onde Ele diz quem de fato nós somos. É onde Ele revela a nossa verdadeira identidade. Pelo qual nós somos formados. Desde a eternidade. Em Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de existir todas as coisas, nós já estávamos nele. Deus tem planos grandes, poderosos para as nossas vidas. E o que nós temos vivido? Um Deus tão grande que projeta coisas tão tremendas e grandes para os seus filhos. O que nós temos vivido? Onde nós temos vivido? Para onde nós temos olhado? Nós precisamos decidir pelo monte. No monte nós temos uma visão mais ampla, uma visão maior de todas as coisas, não é verdade? Moisés foi levado ao Monte Nebo, da onde ele pôde ver a terra prometida. Ele viu alguns detalhes, ele avistou tudo o que tinha ali. Também no monte é onde se tem as revelações, assim como Moisés teve no Monte Sinai, ele escreveu os 10 mandamentos. Assim como no Monte das Oliveiras, Jesus teve a revelação escatológica de muitas coisas que aconteceriam nos últimos tempos. É o Monte da Revelação. De coisas que acontecem para não nos pegar de calças curtas. Deus nos prepara. Deus nos forja, Deus nos capacita, Deus nos fortalece. Deus diz de quem nós somos no monte. Monte, irmãos, também é o secreto, é o teu lugar de encontro com Deus. Estou falando monte, não, a gente vai sair procurando um monte por aí, querendo subir, achando que é só lá, né? Que nós encontramos ao Senhor. Monte também é um lugar de adoração. Como os israelitas tiveram no Monte Ebal. Quando alcançaram a terra prometida, eles foram a esse monte, subiram ao mais alto, vou chegar mais pertinho de Deus, na intimidade com Deus, e vou agradecer pelos seus grandes feitos, por tudo de bom, por tudo que Ele tem feito pela minha vida, por ter me feito conquistar. Não só a terra prometida, mas a vida que Ele tinha para mim nessa terra. Amém? Olha que tremendo. Existe um outro vale que se chama o Vale de Jaboque. Esse vale é meio famoso, né? O Vale de Jaboque. É o Vale da Travessia. Nesse vale, houve um grande encontro. Queridos, nós precisamos entender que Deus está em todos os lugares. Deus habita nos montes, mas Deus também está conosco nos vales. A questão é que quando nós estamos no monte, saímos da distração, nós ouvimos e vemos coisas que diante da distração nós não conseguimos ouvir e ver. A exemplo disso é Jacó. Um dia eu tive mais ou menos como Jacó. Eu não sabia o que era monte, eu não sabia o que era Deus, eu não sabia como me aproximar de Deus. Mas Deus me encontrou num vale. Eu acredito que Deus deve ter te encontrado num vale da sua vida também. Não é verdade? A gente sabe que Jacó, os seus pais conheciam a Deus. Mas sempre que ele dizia a respeito de Deus, ele dizia: o Deus dos meus pais, o Deus dos antepassados, até um certo momento.
E nesse lugar, nesse vale da travessia, nesse vale da passagem, ele teve uma experiência com Deus. Ali Deus pegou de jeito. Muitas vezes, em lugares cruciais, onde a gente acha que não tem mais saída e está com medo. Nesse momento, ele estava indo conversar com seu irmão, acertar a situação com seu irmão, porque Jacó ele tomou muitas decisões erradas na vida. Ele andou por muitos vales, ele sofreu muito, ele fez muita gente sofrer, mas ele sofreu muito também. Se a gente olhar para a história dele, a gente vê que ele não viveu a sua identidade, ele quis viver a identidade do seu irmão, a bênção do seu irmão. E ele pagou um alto preço por isso. Não é? A gente vê que Jacó, ele tem que se afastar da família, ele fica sem a família, ele vai lá com seu sogro, fazia parte da sua família, casa com 2 esposas. Ali também, ele passou poucas e boas, porque ele teve que trabalhar dobrado. Ele furava poços, alguém ia lá e entulhava os poços dele. Ele tinha que voltar lá e trabalhar e desentulhar. Quer dizer, sofreu muito por decisões erradas, por não entender qual era o seu destino, por não entender qual era o seu propósito, por não ter a experiência com o Deus dos seus pais, por não conhecê-lo de forma íntima. E nesse momento, que ele vai fazer o acerto de conta com seu irmão, com medo ainda, ele tem uma experiência com Deus. E nesse momento, Deus muda a identidade dele. Quando nós temos uma experiência com Deus, quando nós somos encontrados por Ele, Deus muda a nossa identidade. Deus muda a nossa história. Deus muda o nosso futuro. Deus muda os decretos de morte e coloca decretos de vida. Foi isso que aconteceu com ele. Mas primeiro Deus precisa trabalhar em nós e na nossa identidade. Tanto que ele mudou o nome de Jacó. Teu nome não é Jacó, muito menos Esaú. Mas agora tu és Israel de Deus. A passagem. Uma mudança de identidade. Uma mudança de caráter, de atitude. E naquele momento aconteceu algo, porque quando ele foi visitar o seu irmão, quando ele estava a caminho, ele colocou a família, colocou os filhos, colocou as mulheres, tudo para ir à frente, porque ele estava com medo do que aconteceria com ele. Ele ainda era covarde. Mas no momento em que Deus o tocou, ele entendeu quem ele era. E Deus começou a trabalhar no interior dele. Ele foi à frente. Nós lemos em seguida, se nós lermos em Gênesis, de 32 a 35, lá pelo 35, no final já diz. A atitude dele muda. Ele toma a frente da sua família. Ele vai, sim, tem um encontro com o seu irmão. Nós vemos que ele tem uma atitude de coragem, ele não é mais covarde. Ele assume a sua identidade. Ele faz o que é devido. Ele tem uma atitude de humildade. Ele se inclina diante do seu irmão e o chama de Senhor. E ele se refere a Deus, não como Deus dos meus antepassados, mas como o meu Deus. Quando nós somos tocados pelo Pai, nós somos tocados pela nossa origem. E nós entendemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai. E entendemos quem nós somos nele. Deus pediu a ele um altar de adoração. Em Betel ele levantou um altar de adoração. E Deus nesse momento, quando gira a chave, quando muda a identidade de Jacó, Ele também estabelece as bênçãos. Aí daquela labuta por andar por caminhos tortuosos e viver aquilo que não foi chamado para viver, Deus endireita os caminhos tortos. Aplana
e diz, derrama a bênção sobre ele e diz, que dele viriam muitos filhos e filhas, veio as 12 tribos. Que dele sairiam, das gerações dele sairiam reis. E que ele habitaria e herdaria a terra de Abraão. Com a bênção do Pai. A história muda aqui. Mas a diferença é que às vezes nós somos teimosos. E quando nós resistimos e teimamos em nos aproximar de Deus e entender quem nós somos e não vivermos esse chamado, nós quebramos muita cara. Nós sofremos muito. Até chegar ao propósito, Deus é tão misericordioso, que fez, eu tenho que fazer esse cara parar. Foi lá e tocou na coxa dele. Eu tenho que fazer esse cara parar. Ele tem que entender quem ele é, quem eu chamei para ser. Chega. Quantas vezes Deus não chega nesse ponto conosco? Mas será que precisa? Em contrapartida, nós vemos um outro guerreiro. Na verdade, esse era um guerreiro. Que lutou no Vale do Carvalho. O que foi no Vale do Carvalho? O que aconteceu no Vale do Carvalho? Lembra? A batalha entre Davi e Golias. Davi era o filho mais novo. Era um menino, um pastor de ovelhas. Franzino. A Bíblia vai descrevendo por aí, não é isso? Só que Davi, ele vivia no monte. Davi era um adorador. Davi sabia quem era o seu pai. Davi viveu a sua verdadeira identidade, porque ele vivia no monte. Ele sabia qual o propósito pelo qual ele foi chamado. Porque no Monte Carvalho, no Vale Carvalho, em Samuel 17, 1 Samuel 17, diz que ele batalhou com Golias e ele venceu. Não é isso? E esse gigante o afronta. Porque ele não tinha tamanho de guerreiro, ele não tinha arma de guerreiro, ele foi com uma pedrinha. E muitas vezes os gigantes na tua vida querem desdenhar de você, provando que ele é melhor que você, maior que você e o Deus que você serve. Acaso você acha que eu sou cachorro para você vir com uma pedrinha? Mas Davi sabia quem ele era e sabia quem era o Deus que ele servia. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti com o Deus dos exércitos. Qual é o teu gigante? Em que vale você está? Porque vale também um lugar de batalha. Aqui. Mas Davi, ele foi preparado no monte. Ele desceu do monte e foi batalhar. O seu pai falou, vai lá entregar uma quentinha, uma marmitinha para os seus irmãos. Ele falou, que isso? Todo mundo fugindo e ninguém sabe quem é esse povo. Esses guerreiros não sabem o Deus que serve. Eles não sabem quem eles são. Quem Deus os fizeram para ser, para derrotar esse gigante. Eu vou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o meu pai, aquele que me defende. E sabe, irmãos, na hora que ele estava indo, o inimigo veio contra ele e o afrontou. O inimigo não acreditava que ele poderia vencer. Mas não só o inimigo também não acreditava nele. O rei também não acreditava. Os irmãos também não acreditavam. Não é isso que a Bíblia nos mostra? E muitas vezes tem situações semelhantes, sonhos e projetos que Deus coloca no teu coração, quem Ele te chamou para ser. E às vezes as situações, as muralhas gigantes que aparecem na sua vida, os vales que você passa, você quer enxergar pelo vale, e se você não tiver uma vida de monte, você vai enxergar no vale, e você vai achar que você não pode vencer. Mas ele tinha uma vida de monte.
E ele falou: eu não escuto essas pessoas. Não interessa quem me afronta. Eu sei quem eu sou, pelo que eu fui chamado. Eu sei quem é comigo e quem me capacita a vencer. Eu sei. E ele venceu no Monte Carvalho. Davi venceu e ele conquistou muitas coisas. Davi foi rei. Um rei que reinava nos vales, que reinava nos lugares, mas com a revelação do monte, revelação do alto. Ele conquistou muitas terras, ganhou muitas batalhas porque era direcionado por Deus. Se Deus mandasse, vai, ele ia. Se Deus falasse, fica, ele ficava. A obediência. O dia que Davi resolveu dar uma voltinha pelo vale, pelo jardim, e não ia onde ele devia ir, que era na batalha, ele caiu. Todas as vezes que nós nos deixamos levar pelas distrações do vale, das circunstâncias, nós corremos o risco de cair. Mas Davi era um homem quebrantado. Nós vemos isso em vários salmos que ele escreveu. Salmo 51, ele pedindo a graça e a misericórdia de Deus, clamando por Deus para que ele o purificasse dos seus pecados. Em outro Salmo 35, ele clama por proteção. E se nós vermos o Salmo 91, ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Monte, gente. A sombra do Onipotente descansará. O Senhor é meu alto refúgio e a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Confiança naquele que te chamou. No verso 14 ele diz assim, porque ele me ama, diz o Senhor. Eu livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, pois conheces o meu nome. Você conhece o nome do Senhor dos Exércitos? Ele te ama. Ele te põe num alto refúgio. Ele te esconde. Ele te protege nesse lugar alto. No Salmo 23, 4, também um salmo famoso, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. E esse vale existia em Israel, gente. Ele pastava com muitas ovelhas, passava por muitos lugares. O vale da sombra e da morte era um vale muito profundo. E geralmente quando ele tinha que passar por ali, ele passava ao meio-dia, onde o sol era bem alto e a luz estava por ali, porque era um vale profundo, onde habitava as sombras. E eu acho que ele sentia um espírito de morte, sensações de morte naquele lugar, era um lugar de medo. E ele compara isso quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. Pois tu, Deus, estás comigo. Tu me proteges e tu me conduzes. Se nós sabemos que nós estamos com Ele, se nós entendemos qual é a direção, a condução que Ele tem para nós, nós não tememos o vale. Nós não tememos as situações e circunstâncias. Nós podemos até tremer. Alexandre estava falando aqui de um espírito de medo, intimidação. Eu falava, Deus, o que eu estou sentindo aqui? Por que eu estou sentindo isso? Eu senti um espírito de intimidação. Eu falei, Deus. Irmãos, eu posso sentir o medo, mas eu não vivo e não respondo a partir do medo. Mas eu vou além, porque eu sei quem me chamou. É o mesmo que me capacita a fazer aquilo pelo qual Ele nos comissionou e colocou dentro de nós para que façamos, para que sejamos. Nós precisamos entender essa verdade. Sabe, queridos, o inimigo teme o exército que vem do monte. Eu quero que você abra comigo. 1 Reis. 1 Reis 20. Quanto tempo eu tenho aí? Eu tenho 1 hora? Até quando?
Ô, louco. Jesus. Ó a comissão aqui, irmãos. Primeira Reis 20, do 1 ao 3. Aqui vai falar da guerra entre Acabe e o rei da Síria. Eu vou pular alguns versículos, vocês, por gentileza, me acompanhem. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército, apoiado por 32 outros reis. Com os seus cavalos, carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou mensageiros, quais entraram na cidade e disseram a Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres, seus filhos mais fortes. Vamos lá para o 13 agora. Enquanto isso, o profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você. E então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: o Senhor diz, os jovens, ajudantes dos administradores dos distritos, é que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, ó rei, respondeu o profeta. Depois vamos para o 22. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte e fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas. E foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas, se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Olha aqui, irmãos, que segredo tremendo. Para. Olha aqui. O rei da Síria amedrontando o rei de Israel, querendo tomar aquela região, mulheres, filhos, os bens. Em todo momento ele estava oprimindo. Em todos os momentos ele estava oprimindo. Mas existia profeta em Israel, glória a Deus por isso. E o profeta foi a Acabe e falou: eu te darei a vitória. Você vai vencer para que você saiba que eu sou Deus sobre a sua vida, que eu sou Deus sobre esta nação. E eles venceram. Mas ele diz: com quem nós venceremos? Quem vai à frente? Os pequenos, os jovens. Meu Deus, mas quem que vai estar na frente da batalha? Você. Às vezes a gente se sente assim diante de uma batalha, pequeno, jovem, imaturo, despreparado. Mas sou eu e você que Deus chama. Sabe? São os improváveis. Sabe, Deus muitas vezes nos dá estratégias doidas. Fala, mas quê? Irmão, só obedeça. Somente obedeça. Ainda que não faça sentido para você, obedeça. Profeta vive nos montes. Esses profetas que vivem nos montes, ouçam-os. Ele deu uma direção. E o próprio inimigo confessou. Sabe por que nós não vencemos o Deus de Israel? Porque Ele é um Deus do monte. Ele é o Deus alto, todo-poderoso. Esse exército vive nos montes. Esse exército busca ao Senhor. Nós precisamos ser um exército de Deus que vive nos montes, que sabe quem Deus é, que busca a face do Senhor. E que vence as batalhas, ainda que nós nos sentamos pequenos, improváveis. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Ele te treina. Ele faz. Não haja pela tua limitação humana. Irmãos, existem vários outros tipos de vales. Eu vi aqui o vale
dos Artesãos. O tempo é pequeno, não vai dar para... Mas o Vale dos Artesãos, ali ficavam os descendentes de Judá, em 1 Crônicas. Eles trabalhavam ali, faziam artesanatos, e não tem nada demais. E isso me levou a refletir o seguinte, como Marta. Às vezes nós vivemos no vale. Às vezes não tem nada de errado, nós estamos trabalhando, vivendo uma vida comum, uma vida tranquila, ali no vale, mas estamos sendo distraídos, quando nós podíamos receber mais da revelação de Deus. Mais de quem Ele é, no monte. O vale de Acor, Josué 7. Ali foi onde Acã morreu. Esse vale chama o Vale da Infelicidade, ou o Vale da Confusão. Porque Acã desobedeceu a ordem que Deus deu. Acã deveria guerrear e deveria vencer o inimigo. E não deveria pegar despojo algum, bem algum do inimigo e trazer para o arraial. E ele desobedeceu, ele trouxe. A cobiça dele pela capa. A sutileza, como fala? Ele ficou ludibriado, ele ficou... Muitas vezes nós não ficamos assim com as coisas do mundo, irmãos. Que quer nos distrair, ficou fascinado com a beleza e esqueceu ou resolveu passar por cima da palavra de Deus, da ordem de Deus. Não bastasse isso, ele pegou prata e ouro e escondeu no arraial. Por isso o arraial estava sendo amaldiçoado. Quantas atitudes nós tomamos que às vezes pode tocar outras pessoas. Acã idolatrou aquela capa, idolatrou aqueles bens. Quando nós idolatramos, nós ficamos cegos, nós não enxergamos o que deveríamos enxergar. E viveu uma vida confusa. E pagou caro por isso. Quantas vezes nós não pagamos caro por muitas decisões confusas que nós tomamos, sem entendimento, sem obedecer a Deus. Às vezes quem se afastou já teve experiências com Deus e se afastou por um motivo ou outro. Mas Deus chama de volta. Deus chama de volta, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus ama os seus filhos. Deus deseja que os seus filhos tenham experiência com Ele, experiências de monte. E por fim, o Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37, onde ele só via ossos. E às vezes situações da nossa vida onde a gente só vê ossos, tudo seco, sem vida. Às vezes sonhos, projetos, situações, até promessa de Deus, que a gente julga que se secou, que se morreu. Enfermidades. Mas Deus pergunta, pode acaso esses ossos reviver? Ele faz uma pergunta para o profeta. Deus vai te perguntar. Você quer vida? Você acha que pode reviver os seus sonhos? Os seus projetos? Porque eu sou um Deus de vida. Mas você acha? E ele fala, o Senhor o sabe. E ele diz, então profetiza. Muitas vezes Deus vai nos levar ao monte, para do monte estar no vale, e no vale profetizar sobre aquilo que está morto, que está seco. Trazer vida, soprar a vida de Deus. E fazer de nós, e daqueles que vêm conosco, um grande exército. Daqui para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós não podemos viver uma vida só no vale, como eu disse. No natural, no raso. Onde o inimigo ganhará fácil, como a gente viu. Seremos uma presa fácil para o inimigo, para as circunstâncias. Mas também nós não podemos viver uma vida somente no monte. Nós vamos viver uma vida somente no monte, no céu, quando o Senhor vier, ou quando Ele nos recolher. Amém?
Mas enquanto nós estivermos aqui, nós teremos uma vida de monte e de vales. A diferença é que nós temos um pedacinho do céu no monte, quando nós vamos para lá, e nós não podemos ficar lá e nos esconder daquilo que Deus nos comissionou para fazer aqui embaixo. Nós temos a revelação do céu lá para executarmos aqui. Amém? Até nós voltarmos para a nossa origem. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Eu quero te perguntar, qual é o seu vale? Decida nessa manhã subir a montanha. Não só essa manhã, mas todos os dias. Esforça-te. É necessário um esforço para subirmos a montanha. Ela é íngreme, mas nós precisamos nos esforçar para estarmos com Ele. Amém? Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Ela é espírito e vida. Tu sempre tens uma direção, Tu sempre tens o alimento a dar para o Seu povo, para não nos deixar à deriva, para não sermos presas do inimigo. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nos fortalece para subir ao monte. Nos leva, porque às vezes nos encontramos tão fracos, tão secos, que não conseguimos subir o monte para estar contigo. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a subirmos o monte, a estarmos no lugar secreto, a estarmos contigo, a ouvir a sua voz, a entender e obedecer a tua direção. Senhor, Tu conheces os nossos vales, Tu conheces o nosso deserto, Tu conheces a nossa situação. Deus, nos dê estratégias, nos ajude e nos fortaleça a passar. Envia legiões de anjos conosco, guerreiros, que vençam as batalhas. Oh Deus, que o Senhor encontre em nós verdadeiros guerreiros de monte. Deus, em nome de Jesus, homens e mulheres preparados para a batalha, que não fogem à batalha. Homens e mulheres que reconhecem e têm a revelação de quem são em Ti, a direção e a revelação do destino pelo qual fomos chamados. Revela-nos, Senhor, que todo espírito de intimidação caia por terra, todo espírito, ó Deus, de enganação caia por terra, de distração caia por terra. Levanta a Tua igreja, levanta o Teu povo na face dessa terra, desperta o Teu povo, Senhor. Ainda que nós andamos no vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ainda que não sintamos, porque nós não nos movemos por aquilo que sentimos, mas nós nos movemos por fé, pela convicção daquele que nos chamou e da palavra que Tu nos deste, Senhor. Nos fortalece nessa manhã, fortalece o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus, Senhor.